Olá pessoal, tudo bem? Nós continuaremos hoje a falar sobre colonização do Brasil. Hoje o nosso foco vai ser a sociedade açucareira, mais especificamente no Nordeste. Bom, se você não assistiu a videoaula sobre a primeira fase da colonização, na qual nós conversamos sobre o escambo e o pau-brasil, sobre o início das relações entre portugueses e indígenas, as primeiras formas de domínio do território, eu sugiro que você pause aqui e volte para aquele conteúdo. Se você já assistiu, então vamos começar hoje a falar sobre um segundo momento da colonização, que é a sociedade açucareira. Quais os tópicos nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o Nordeste açucareiro, o tráfico atlântico de escravizados, a invasão holandesa e a sociedade colonial. Vamos começar então pelo Nordeste açucareiro. E eu convido vocês a olharem essa imagem do France Post sobre o engenho de açúcar. Essa imagem mostra um pouco da estrutura dos engenhos de açúcar, do que nós falaremos daqui a pouco da estrutura da Casa Grande e Senzala. É importante a gente pensar aqui que nesse segundo momento da colonização, a partir de mais ou menos 1532, inaugura uma estrutura no Brasil que a gente chama de uma estrutura de plantation. Mas não é uma estrutura específica do Brasil, é uma estrutura típica de colônias de exploração. Então vejam bem, no sul dos Estados Unidos, na América Espanhola, nós temos modelos de colônia de exploração, que tem uma característica aqui importante chamada plantation, que é basicamente mão de obra escravizada, latifúndio, ou seja, grandes porções de terra, e a monocultura. Por que nós chamamos isso de uma estrutura de plantation, esses três elementos? Porque esses três elementos combinados, eles estão relacionados à exportação. E aí, eles estão relacionados ao contexto mercantilista. Então, dentro dessa perspectiva mercantilista, nós temos o Pacto Colonial. Sempre importante lembrar que o mercantilismo ele é uma política econômica, né, que marca aí a transição do feudalismo para o capitalismo. E ele está inserido num contexto de absolutismo monárquico. Ou seja, é uma intervenção total aqui do Estado na economia. Dentro desse contexto de colonização, cria-se o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial ele é estabelecido entre colônia e metrópole. Basicamente, a colônia ela entra com a matéria-prima e com os gêneros tropicais, e a metrópole ela entra com produtos manufaturados e com o comércio de escravizados. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, lá que tinha uma economia voltada para o algodão. A colônia, Estados Unidos, ou 13 colônias, né, naquele período, ela vai produzir o algodão. A Inglaterra, metrópole, ela vai pegar esse algodão e vai passar pelo processo de manufatura e criar o pano. O que vale mais no mercado? O pano vale mais do que o algodão. Então, essa metrópole que fez o pano, ela revende esse pano para a colônia. Então, ela está sempre no lucro constante aqui. Essas colônias são colônias de exploração, a gente não pode perder isso de vista. No caso do Brasil, né, da América Portuguesa, o principal gênero aqui comercializado é a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela sai do Brasil num estado muito primitivo ainda. Ela sai o melaço da cana, a rapadura. O que acontece? O Portugal pega esse produto, manda para os Países Baixos, principalmente a região que hoje compreende a Holanda, e esses países vão refinar esse açúcar, vão cristalizar esse açúcar e vão distribuir para o restante da Europa. Então eles pegam essa matéria-prima e passam por um processo de manufatura que torna esse produto mais valioso no mercado. Qual que é o objetivo desse pacto colonial aqui? É garantir lucro para a metrópole, porque a gente está falando aqui de exploração desse território. Então cria-se um comércio muito alto e o lucro mesmo vai ficar para essa metrópole. Bom, um outro aspecto importante aqui deste Nordeste açucareiro vai ser o tráfico atlântico de escravizados. Por quê? Num primeiro momento, o que os portugueses vão tentar? Eles vão tentar a escravização de indígenas. Eles param com os insucessos do começo da colonização? Claro que não. Essa imagem, por exemplo, que está na tela, é uma imagem feita pelo Debré no século XIX. Até o século XIX, ainda é comum a escravização de indígenas no Brasil.
sobretudo por causa das chamadas guerras justas. O que são essas guerras justas? São aqueles chamados índios bravios que se recusam à conversão, que se recusam à catequização, e eles podem ser aprisionados, eles podem ser utilizados como mão de obra escravizada. Além disso, tem a questão dos aldeamentos, dos jesuítas. Esses índios aldeados, eles não vão para a lavoura. Por quê? Porque, em tese, eles estão trabalhando nos aldeamentos por catequese. Um outro empecilho aqui vai ser a dizimação de vários indígenas, de várias etnias, sobretudo por causa de doenças trazidas pelos europeus. Por exemplo, os Goitacazes, em Campos, tiveram uma epidemia de varíola trazida pelos portugueses e dizimou grande parte dessa população. Por último, uma característica muito importante dos indígenas é porque esses indígenas fugiam para o interior do território. Então, esses indígenas saíram da costa, sentido interior, fugindo aqui do elemento europeu. Além disso, a igreja também vai apoiar a escravização na África. Acompanhem comigo a leitura aí da tela. A igreja apoiou a escravidão através da bula papal Dum Diversas de 1452. O papado concedeu aos portugueses o direito de atacar, conquistar e submeter pagãos e sarracenos. Quem são esses sarracenos? São os muçulmanos, tomando seus bens e reduzindo-os à escravidão perpétua. A bula Romanus Pontífice de 1455 ampliou o território de atuação dos portugueses, incluindo Marrocos e as Índias. Várias outras bulas ratificaram ou ampliaram os poderes concedidos aos portugueses, no sentido de converter homens à fé católica, escravizá-los e comercializá-los. Um outro ponto também, para quem assistiu a minha videoaula de grandes navegações vai se recordar aqui, é o chamado mito de Cã, que também legitima a escravização desses povos africanos, que, segundo a igreja, né, as tradições da igreja, seriam povos renegados, né? Por isso que era importante aqui a conversão em massa. E essa conversão, ela justificava a escravização. Mas eu queria falar aqui de um outro elemento importante para a escravização. Qual que é esse elemento? O próprio comércio que isso gera, o próprio mercantilismo que está por trás disso. Se vocês perceberem bem essa imagem, né, com os 3 continentes, vocês vão ver que tem uma seta ligando eles, indicando aí uma ideia de um triângulo mesmo. Essa é uma representação clássica desse comércio triangular. O que significa isso? A Europa entrava com produtos têxteis, com produtos manufaturados, enviava esses produtos manufaturados para a África. Em troca, a África fornecia homens e mulheres escravizados para a América, que, por sua vez, alimentavam a produção do açúcar, do tabaco e do algodão para a Europa. Pessoal, sempre bom lembrar aqui que existia, de fato, escravidão na África, né? Existia escravidão entre tribos, as guerras tribais, tão qual existiu, por exemplo, a escravidão no Império Romano. O conceito de escravidão ele já existia antes do elemento português, antes da mercantilização. O grande diferencial desse momento é que a escravidão ganha um comércio que é um comércio atlântico. E esse comércio atlântico ele é altamente lucrativo. Então a escravidão ela deixa de ser um elemento cultural, um elemento social que já existia no continente africano, para virar um grande comércio de escravizados entre África, Europa e América. Bom, mas vamos voltar aqui, né? Então esse processo aqui é um processo do tráfico atlântico de escravizados, né? O tráfico de humanos no oceano. É um tráfico muito problemático, é um tráfico que vai ter muitas mortes, é um tráfico que muda toda a configuração do continente africano, que muda, né, que transforma a sociedade americana, e ele vai ter muitas consequências, nós podemos aprofundar nisso nas próximas aulas. Bom, um outro elemento que eu queria falar com vocês são as chamadas invasões holandesas
As relações entre portugueses e holandeses eram geralmente pacíficas e essencialmente comerciais. Os holandeses tinham investido grandes capitais nos engenhos do Nordeste brasileiro e também detinham o controle do transporte marítimo do açúcar, assim como seu refino e comercialização na Europa. No entanto, isso começa a mudar a partir de 1580. Por quê? Acontece a chamada União Ibérica. Por que acontece essa União Ibérica? O que é essa União Ibérica, né? A União Ibérica nada mais é do que a junção entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Isso acontece porque o rei Dom Sebastião ele vai morrer numa batalha contra os muçulmanos em Marrocos, que é a chamada Batalha Alcácer Quibir. E ele não deixa herdeiros, porque ele era muito novo. O seu tio ele vai assumir o trono, mas ele era um cardeal idoso que logo faleceu. Desse modo, o parente mais próximo de Dom Sebastião passou a ser Filipe II, o rei da Espanha. Amparado pelo poder militar e pela compra do apoio de parte da nobreza e da burguesia portuguesa, Dom Filipe II vai invadir o reino de Portugal e vai incorporar Portugal aos seus domínios. Então, o que acontece aqui? Uma vez que esses espanhóis dominam Portugal, né, forma-se a União Ibérica, dois pontos são importantes para a América Portuguesa. O primeiro essas relações comerciais entre holandeses e a América Portuguesa vai ficar um pouco estremecida, porque a Espanha e a Holanda eles tinham conflitos entre os dois estados nacionais. Então, a Holanda faz o quê? Eles decidem invadir o Nordeste. Por que eles decidem invadir o Nordeste? Porque a Espanha vai proibir o comércio entre Portugal aliás, entre a América Portuguesa e os holandeses. E aí eles vão invadir o Nordeste açucareiro. Essa União Ibérica tem um ponto importante também para a gente aqui. Por quê? Vai marcar o fim do Tratado de Tordesilhas. O que significa isso? O Tratado de Tordesilhas ele não definia o continente, qual parte pertencia a Portugal, qual parte pertencia à Espanha. Se agora a Espanha e Portugal é o mesmo reino, não faz mais sentido essa divisão. Esse ponto é importante para a interiorização do Brasil. Mais para frente, quando eu falar assim, que eles estão entrando o território adentro, eles já não estão mais respeitando esse Tratado de Tordesilhas, porque ele se encerra aqui com a União Ibérica. E aí, esses holandeses, uma vez que eles se estabelecem no Nordeste, né, eles vão começar um grande investimento aqui na cana-de-açúcar. Então, eles vão estabelecer aqui a Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia ela é muito importante porque ela pega o açúcar brasileiro e distribui para todo o continente europeu. Vão invadir Pernambuco, vão invadir a região hoje do Maranhão. E aí eles vão fazer um contato aqui direto com os senhores de engenhos. Os engenhos que eram precários, eles começam a investir nesses engenhos. Investem bastante nesses engenhos. O Maurício de Nassau, que é um dos principais governadores aqui, ele faz um grande investimento nas cidades, principalmente a cidade de Pernambuco. Vai fazer investimentos como calçamento de rua, construção de ponte, drenagens de regiões pantanosas. Então eles fazem um grande investimento aqui. No entanto, quando ele vai embora, os portugueses, né, os senhores de engenho, eles decidem romper com os holandeses. Nesse momento, depois de 1640, já não tem mais União Ibérica. Então, esses portugueses pensam estrategicamente e começam a chamada Insurreição Pernambucana. O que foi a Insurreição Pernambucana? A expulsão dos holandeses do Nordeste, mobilizando tropas de ex-escravos e de indígenas para combaterem essa ocupação. Esses grupos foram liderados pelo indígena Felipe Camarão e por Henrique Dias, que era filho de ex-escravos. As forças luso-brasileiras, apesar de menor equiparadas, possuíam superioridade numérica e maior conhecimento geográfico da região. Então, em 1654, na chamada Guerra dos Guararapes, os holandeses foram expulsos e Portugal retomou o controle do Nordeste. Isso vai levar a uma crise do açúcar. Por quê? Porque depois que foram expulsos do Nordeste, os holandeses eles vão aprimorar as técnicas de produção de açúcar e vão passar a produzir em grande quantidade nas Antilhas e na região do Caribe, né?
Como os holandeses mantinham contratos comerciais na Europa, em pouco tempo conseguiram concorrer com açúcar produzido na colônia portuguesa, negociando o produto a preços melhores. Isso causou uma drástica redução nas vendas do açúcar brasileiro na Europa, aumentando aí a crise econômica de Portugal. Por último, mas não menos importante, eu quero falar um pouquinho sobre a sociedade colonial, que é uma sociedade escravocrata, hierarquizada e com pouquíssima mobilidade social. Eu vou dividir essa sociedade aqui de duas formas, uma sociedade rural e uma sociedade urbana. Então, no meio rural, eu vou falar com vocês da estrutura da Casa Grande de Senzala. Essa estrutura da Casa Grande de Senzala, ela é bem complexa. Ela cobre aqui, né, o espaço da senzala, onde ficavam os escravizados, o engenho, que é onde acontece a produção aqui, né, da cana-de-açúcar para virar o melado. Tem o espaço do clero, que é a capela. Tem o espaço, que é um espaço dos trabalhadores livres, né, carpinteiros, ferreiros, os trabalhadores que estavam envolvidos, os capatazes, que estavam envolvidos ali com o engenho. E tem a Casa Grande, que é onde vivia, né, o senhor de engenho com sua família. Essa estrutura da Casa Grande de Senzala, nós vamos chamar aqui de um modelo patriarcal. O que é esse modelo patriarcal? A figura centralizadora aqui é a figura masculina do senhor de engenho. Ele aqui vai ter o poder e a família dele vai ser essa grande comunidade aqui do engenho. Vai desde o escravizado ao trabalhador livre, ao próprio filho, né, cada um na sua hierarquização aqui, mas todos fazem parte dessa família. Um outro tipo de sociedade que começa a surgir aqui na colônia é uma sociedade mais urbana. E essa sociedade urbana, ela vai ter aqui, né, nos seus altos escalões aqui, os homens bons. Quem são esses homens bons? São as pessoas de origem mais nobre, que podem ocupar cargos na Câmara Municipal. Os membros da igreja, né, que tem uma função aqui muito importante, porque nós estamos falando de uma monarquia católica, no qual a igreja ela tem um poder muito grande de influência. Tem as pessoas livres, né, e aí dentro desse contexto de pessoas livres, nós temos os trabalhadores chamados de oficiais mecânicos. Quem são esses oficiais mecânicos? São os artesãos, né, especialistas como ferreiros, alfaiates, sapateiros, carpinteiros e etc. E abaixo nessa pirâmide social aqui, nós temos as pessoas escravizadas. Notem o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo pessoas escravas, estou dizendo pessoas escravizadas. Por que essa mudança de palavra é significativa? Porque essas pessoas elas são escravizadas, elas vêm escravizadas de África, ou elas nascem num contexto escravocrata no qual elas vão ser escravizadas, né? Porque de fato ninguém é escravo, as pessoas tornam-se escravizadas, né? E aí que vai ser a grande população brasileira, né? Vai ser essas pessoas oriundas da escravidão. E mesmo na escravidão a gente tem também, depois, mais para frente nós vamos falar melhor, né? Tem os pardos, que são aqueles que conseguem a alforria. Então essa sociedade urbana, ela é mais complexa do que aquele contexto de modelo patriarcalista. Então nós vimos aqui um pouquinho sobre o pacto colonial, mercantilismo, o tráfico de escravizados, como que ele se relaciona com esse mercantilismo, as invasões holandesas e como que isso tem uma consequência, né? Gera uma crise do açúcar. E por fim nós falamos da sociedade colonial, que eu dividi basicamente aqui numa sociedade rural, né, que é aquela sociedade da Casa Grande de Senzala, e uma sociedade urbana. É mais complexo, né? Essa sociedade ela vai ser muito multifacetada, existem muitos estudos sobre essa sociedade, mas por um primeiro momento a gente precisa entender que existe essa grande diferença aqui, né, de um modelo patriarcalista para um modelo mais urbano. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui hoje. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!